Olá, time! Estamos aqui diante da nossa última e talvez mais importante competência em nossa série. Nós, enquanto alta liderança da organização, somos responsáveis por 60% de toda essa transformação organizacional. Nós sabemos, temos consciência disso, e nós estamos aqui porque queremos ser exemplos para vocês. Queremos, inclusive, ser cobrados por isso e o feedback de vocês certamente vai ser importantíssimo. E esse vídeo não tem o intuito de ser uma aula. A gente não tem a pretensão de ter um discurso como um modelo de ensino, formato professoral. Pelo contrário, nós pretendemos materializar, tangibilizar como essa competência se desdobra em ação, como ela pode transbordar no nosso dia a dia ficando evidente para vocês. E essa é a pergunta. Como devemos nos comportar enquanto líderes influenciadores? Enquanto você estiver assistindo, faça esse exercício também, de forma prática, o que te leva a se aproximar e se desenvolver mais nessa competência. Porque nós vamos nos cobrar de nos comportar dessa forma. E essa é a proposta. Estamos aqui vulneráveis e realmente dispostos a fazer a competência acontecer. Sejam bem-vindos ao último capítulo da nossa série. Meu nome é Carlos Maia e o episódio de hoje é Liderança Influenciadora. Roda a vinheta, produção. Se pesquisarmos sobre o significado e a origem das palavras liderança e influência, encontramos definições interessantes e até coisas em comum, como, por exemplo, o ato de inspirar, engajar, estimular e entusiasmar. João Cordeiro diz que liderar é provocar influência. Então veja como essas duas palavras estão ligadas. Você deve estar se perguntando, como provocar influência? E esse justamente é o primeiro tópico do nosso vídeo, a comunicação. Liderança influenciadora é um conjunto entre comunicação e exemplo. Coerência entre o discurso e a prática. O líder provoca influência por meio da comunicação, dando norte, clareza, direcionamento e deixando seus propósitos claros, e por meio do exemplo que sustenta aquilo que foi dito. Se não houver o exemplo, a comunicação se evapora, incoerente, se torna inútil. E por outro lado, se não houver a comunicação apenas através do exemplo se torna muito lenta. Portanto, tanto a nossa comunicação quanto o nosso exemplo devem estar em consonância. Comunicação move as pessoas, o exemplo arrasta. Ainda sobre a importância da comunicação. Uma liderança se constrói diariamente, na transmissão de valores e de atitudes, deixando claro os porquês, esclarecendo os propósitos, dando sentido um porquê ao trabalho de cada um. A gente não precisa dizer o que fazer ou como fazer, mas explicar o porquê, a razão de se fazer algo, apoiar a ação, a criatividade, a inovação que geram resultados. É através de uma comunicação clara que a gente envolve. Direciona e orienta pessoas. Como dizia Confúcio, conte-me e eu esqueço. Mostre-me e eu apenas me lembro. Envolva-me e eu realmente compreendo. A liderança é a maneira de pensar, é um modo de agir e, mais importante, uma maneira de se comunicar. Já aconteceu de você cumprimentar uma pessoa perguntando por educação se estava tudo bem e ouvir a resposta não, hoje não está tudo bem? Pois então, essa é uma oportunidade de nós, como líderes, nos conectarmos com o liderado, nos aproximarmos, dividir. Esse é o momento, esse espaço precisa ser dado para estabelecer uma relação, criar vínculo, confiança. Para ser um líder influenciador, tem que gostar de gente, tem que estar perto. Às vezes, a gente está tão na correria que deixa passar essas pequenas oportunidades. Essa é a dica, estar atento a toda a comunicação, ainda que não seja verbal. Aproveitarmos todos os momentos de conversa com a nossa equipe, porque são fundamentais. Os feedbacks, alinhamentos, momentos de one-to-one são riquíssimos para conhecermos quem está ao nosso lado. Assim a gente consegue orientar melhor, instigar as pessoas a serem suas melhores versões, conhecer o que move e inspira cada um e saber alocar cada perfil no melhor desafio. E aqui algumas dicas que servem para todos nós líderes.
Demonstrar interesse genuíno, ouvir mais, abrir mais espaços, ter olhar empático, a escuta ativa, fazer perguntas inteligentes para extrair o melhor do outro. Um bom líder é como um bom garçom. Como você se sente quando vai a um restaurante, precisa de alguma coisa e você tem que praticamente implorar o atendimento? Tem que levantar a mão sem ser visto, fazendo tudo para chamar a atenção dos garçons ocupados e desatentos que parecem evitá-lo. Em contrapartida, quando você é atendido por um garçom solícito, que está ali no salão, obviamente, trabalhando, mas em estado de alerta, sua experiência é diferente, não? Fernanda Scavacini, no livro Abraço Caos, explica a importância de não confundir em ser um líder ocupado com um líder ausente. Na essência, a diferença entre estar ocupado e ser ausente seja totalmente acessível. Você é líder, não um astro. Fala turma, tudo bem? Vamos falar aqui sobre reconhecimento e sobre celebrar as vitórias. As pessoas elas procuram por feedback e é muito importante quando a gente vai dar um feedback para alguém que ele não seja somente negativo, né? Quando a gente reconhece as virtudes, reconhece os acertos, na maioria das vezes eles dão muito mais direção para onde ir do que quando a gente recebe um feedback negativo que mais estabiliza a gente, faz a gente refletir, ele é doloroso de absorver. E um feedback positivo, ele consegue mostrar a direção, ó, o caminho é aqui, é isso que você precisa fazer, é isso aqui que vai dar certo. Será que a gente, eu, todo mundo que tá vendo, que a gente faz com as pessoas, a gente se importa e se dedica a estar atento a esses detalhes e dar um feedback genuíno e verdadeiro e principalmente reconhecendo, né, as virtudes, os acertos? Será que a gente se dedica, se importa e faz com o nosso liderado da mesma forma que a gente gostaria que fizessem com a gente, que ajudassem o nosso desenvolvimento, que nos dessem direção e segurança para que a gente conseguisse ter mais ambição, correr mais risco? Falar de celebração, eu costumo dizer que a gente entrega resultado, né? Faz todo o nosso trabalho com pessoas, colaborando, porque ninguém faz nada sozinho. E como é bom celebrar, assim, como é bom comemorar, como é bom falar um obrigado, como é bom ser grato. E celebrar traz isso, né? Quando você tem celebração, quando você sabe que dá os seus 200%, dá o seu melhor, ir até tarde muitas vezes parar para descansar porque saber que chegou no seu limite, saber equilibrar a vida é o segredo da vida, né? E o que fica muito claro para mim nessa situação é que você vai lembrar muito mais das celebrações, do que você viveu, do que você aprendeu, das experiências, da doação do outro com você, as relações que você constrói, do que com o resultado em si que você alcançou. Porque no outro ano esse resultado precisa ser superado. E quando você está engajado, quando esse clima existe, essa vontade de superar, essa vontade de estar sempre querendo fazer o novo, dessa inquietação, ela é muito natural, isso acontece. Ele é um comportamento que surge e perde o controle quando esse ambiente ele é muito bem construído. Então aproveitem, comemorem, celebrem. A vida não é construída, o sucesso não é construído de uma bala de prata, de uma única ação. O sucesso ele é construído com um monte de coisinha que vocês vão fazer, que eu vou fazer, que todos nós precisamos fazer, um monte de coisinhas que vão fazer o todo dar certo. Então, agradeço aqui a oportunidade e peço que vocês sejam gratos, generosos, tenham muita atenção e reconheçam e celebrem muito junto com o time de vocês e com as pessoas.